Bom, gente, já faz tempo já que eu tô querendo fazer esse vídeo. E, enfim, eu tô procrastinando fazer esse vídeo há muito tempo já, mais ou menos 3, 4 meses. E venho vendo outros vídeos que falam sobre esse tema, o arrebatamento, que a gente vê aqui nesse vídeo aqui do Povo da Fé, né? Eu tava vendo ontem à noite. Aí eu vou parar e vou fazer um vídeo, porque já faz muito tempo já que eu tô querendo fazer e tal. Já vi vídeo desse Povo da Fé, já vi do Lamartine, dos irmãos reunidos no Senhor. Eles tudo tem uma visão que é o arrebatamento no capítulo 4 de Apocalipse. O vídeo aqui dele tem 1h27. Ele vem trazendo algumas passagens, né? Mas, enfim, quem quiser assistir, tem o Lamartine falando sobre isso, e outros irmãos aí que falam a respeito do arrebatamento no capítulo 4 de Apocalipse. E muitos deles usam o termo que eu vejo hoje. Eu também já acreditei nessa parte que o arrebatamento vai ser no capítulo 4. Mas, no entanto, eu lendo a Bíblia outras vezes, lendo Apocalipse, inclusive fiz se torna muito mais fácil depois que eu baixei o Apocalipse. Tem um vídeo do Apocalipse aqui no meu canal. Dá para assistir outras vezes, dá para assistir diversas vezes. Então eu fui buscando mais passagens que falam sobre esse acontecimento do arrebatamento, e eu cheguei à conclusão que não é dessa forma que é no Apocalipse 4. Depois de ver algumas passagens também que indicam outra passagem, não essa que eles falam que é no Apocalipse 4, e também tem outras pessoas que falam que não vai ter arrebatamento, né? O pós-tribulação, mas eu sei que tem uns pós-tribulacionistas que são no final, né? Eles falam que só vem uma vez e tal, e não vai acontecer nada, vai todo mundo passar, mas isso daí também eu não acredito. Mas enfim, vamos dar um play aqui no vídeo dele. E sugeri que o pessoal assista, né? Porque até mesmo a gente tem que ouvir o que eles estão falando e botar à prova, que esse é o certo de quem quer buscar o Senhor, quem quer buscar a verdade, porque eu já falei aqui dentro desse canal que a verdade está muito dividida. É por isso que a gente se perde muitas das vezes, por causa que está muito dividida. Você vai ter que ficar juntando, botando sempre à prova o que o pessoal fala a respeito do Senhor Jesus. Por isso que eu falo tanto de ler e de meditar um pouco na palavra do Senhor, porque a gente começa a ter a nossa intimidade com o Senhor. Então, acredito que é a melhor forma de a gente pegar e aprofundar, e a gente pegar mesmo e lendo e buscando o Senhor, que é a verdade. Então vamos lá assistir um pouco do vídeo. Eu vou puxar aqui do minuto 9. Então, quem são os participantes do arrebatamento? O primeiro deles é o próprio Senhor Jesus, né? Que é a figura mais importante, a figura central. É ele quem estará esperando a sua noiva ali nas nuvens, né? Depois do toque da trombeta, tá? O segundo participante, a Bíblia fala da voz do arcanjo, né? Da trombeta do arcanjo. Eu creio que seja Miguel, o grande Miguel, né? O maior de todos os arcanjos. Lá em Judas, versículo 9, né? Judas, versículo 9 também fala sobre isso, e Apocalipse 12 também, versículo 7, depois você vai conferir ali, tá bom? O terceiro grupo de participantes é o grupo dos mortos em Cristo, tá? Na minha opinião, todos aqueles que morreram crendo que o Messias viria ou crendo que o Messias veio, tá? Para mim é um grupo só, os salvos, tá? Que creram e que tiveram a sua esperança no Salvador que viria, e depois que Jesus veio, no Salvador que veio, ok? E por último lugar, os vivos, né? Que creem em Jesus. Eu espero muito estar nessa geração, né?
a geração que vai ver o arrebatamento, tá? Eu anelo por isso, eu sonho, mas de qualquer maneira, se eu não estiver presente, eu sei que eu vou me encontrar com ele juntamente com todos vocês, tá bom? Bom, meus irmãos, eu gostaria agora de apresentar para vocês as visões erradas sobre o arrebatamento. Ó, agora que até aqui, esse pedacinho que eu mostrei pra você, eu concordo. Isso aí é um fato, dá pra ver isso nas escrituras mesmo. Mas a partir de agora é que ele fala que na interpretação dele tá errado, né? Mas eu também acho que tá errado e eu vou mostrar pra vocês e vocês tiram a conclusão de vocês. Até mesmo se eu falo, se eu estiver errado, me mostre onde eu tô errado, porque foi exatamente por causa disso que eu saí de onde eu tava. Porque eu expliquei, perguntei, e as pessoas só falam, não, você tá errado, a doutrina não é essa, tal, mas não me mostraram aonde é que eu tava errado. Então, por esse motivo eu peguei e falei, não, eu não quero, eu não vou participar de um negócio, de uma visão que eu sei que eu tenho uma interpretação diferente daqueles que eles pregam, e eu continuar no mesmo lugar. Acho que a gente tem que ter a postura de que se você não vê aquilo, não vê aquela, não tem aquela mesma visão, não tem como você estar junto, assim, junto. Lógico que a gente tem que amar os irmãos, né? Amar os filhos de Deus, né? Mas, assim, eu vejo que eles estão pregando um negócio que eu sei que é diferente e eles não me mostram se eu tô errado na visão deles, não me mostram onde eu tô errado. Então, pra mim, não faz sentido eu estar junto com pessoas assim. Porque se eu tô falando de Cristo e eles falam que eu tenho interpretação errada, mas não me mostram onde eu tô errando, então eu acho assim que não faz sentido nenhum eu continuar congregando junto com eles, sabendo que eu tenho uma visão diferente. Então foi esse o motivo de eu sair, mas enfim, vamos continuar aqui o vídeo. É muito importante que você entenda que tem muita gente falando por aí de diversas visões, e essas visões, elas são erradas por conta de pessoas interpretarem erradamente os propósitos, né? Os propósitos do arrebatamento e daí por diante. A primeira visão errada, no meu entendimento, é a visão que diz que o arrebatamento é o mesmo evento que a segunda vinda. Tá? Existem teólogos que dizem que não tem arrebatamento secreto, que não tem arrebatamento, que só tem uma segunda vinda e que nada, né, nada dessa coisa de ser arrebatado no começo, antes da tribulação, no meio ou depois, isso não existe, tá? Essa visão está errada, gente. Por quê? Porque no arrebatamento, Cristo encontra com a sua igreja no ar. E na segunda vinda, ele aparece no céu, mas ele desce na terra, ele pisa, né? Diz lá. Isso aqui também eu concordo com ele também. Sim, tá expressamente isso demonstrado lá nos evangelhos, tanto o evangelho de Mateus como o evangelho de Lucas, fala sobre esse acontecimento da vinda nas nuvens para arrebatar os dele, que é a igreja, e depois a segunda vinda, quando ele vem para estabelecer o reino dele. Aludas, deixa eu ver aqui, ó. Gente, eu vou olhar os comentários e já acabo me perdendo no raciocínio. Daqui a pouco eu vou responder todas as perguntas aqui e ler os comentários dos irmãos, tá bom? Então, esta visão, como eu estou dizendo, está errada porque no arrebatamento, Cristo encontra com a sua igreja no ar. E na segunda vinda, ele aparece nos céus, mas ele desce na terra e ele pisa na terra, né? Como diz a Judas, versículos 14 e 15, Apocalipse 19, de 11 a 16. É muito importante você perceber essa diferença. No livro de Apocalipse, o arrebatamento está no capítulo 4, versículo 1. Quando João vê uma janela aberta, uma porta aberta no céu, e ele ouve uma voz como de trombeta dizendo, sobe para aqui. Este é o arrebatamento. Tá? A igreja sobe e encontra com Jesus nos ares. E lá em Apocalipse 19, Jesus não vem sozinho, ele já... Pronto, é aqui onde exatamente também o Lamartine fala das 7 igrejas. Então a palavra igreja aparece toda hora lá. No capítulo 4, versículo 1, diz assim, então ouvi do céu uma grande voz como de trombeta, dizendo, sobe aqui. João, há 2000 anos atrás, ele teve a experiência do arrebatamento. Pronto, essa parte aí, o pessoal entende que quando ele fala sobe para aqui, era uma referência ao arrebatamento da igreja. Mas a gente voltando, né, inclusive eu vou começar agora a mostrar os pontos que não faz sentido essa visão a igreja ser arrebatada no Apocalipse 4. Vamos lá.
1 Coríntios 1:15. Não, 1 Coríntios 15, né? A partir dos 50. A partir dos 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dominaremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa parte aqui, ó, que ninguém... que a maioria cai e não souberam me explicar. Porque aqui o apóstolo está dizendo ante a última trombeta, porque a trombeta soará, igual está aqui em Mateus 24, e pro final aqui, ó, fala que quando o Senhor vir, ele enviará os anjos, né, com rijo e clamor de trombeta. Vamos dar uma olhada aqui. E ele enviará seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma outra extremidade do céu. Quem é que está espalhado dessa forma nos 4 cantos da terra? É a igreja. Não faz sentido ser outro povo, é só a igreja mesmo. O capítulo 24 aqui ele está falando desses últimos dias, né? E essa parte 31, o versículo 31, já é falando já quando ele vinha. Porque ele vem discorrendo o que vai acontecendo, passo a passo. Aí chega aqui no versículo 30, ele fala: então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aí a gente... Vamos voltar aqui no Coríntios 15, Coríntios 1, Coríntios 15, 51. Aqui, 52, né? Ante a última trombeta. Esse ante aqui indica que é muito próximo. É bem coladinho. E quando a gente vai ver aonde é a última trombeta, não é no capítulo 4, porque eles usam o capítulo 4 para dizendo que quando o Senhor chama, sobe aqui que eu vou te mostrar. Só que ele está indicando ali que está chamando ele para ver o que vai acontecer no céu, né? Porque se ele estava na terra, ele vai ter que rebater para ver o que está acontecendo no céu. Porque até mesmo se ele não chama o apóstolo João para o céu, como é que o apóstolo João ia vir da terra? Né? Ou as coisas que estavam abertas no céu. Então ele chama, sobe aqui para ver o que vai acontecer. Muitos deles também falam que cada igreja é um período de tempo. O que também, na minha visão, é um equívoco. Porque aqui no Apocalipse 1, tem um texto, tem um versículo que ele fala aqui, ó, 19. Escreve essas coisas que tem visto, ou seja, o que já aconteceu, o que ele tinha visto antes, o João tinha visto antes, no capítulo 1, né? Quando ele chega aqui, escreve essas coisas, as coisas que tem visto, ou seja, no passado, as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Essas que depois destas hão de acontecer é o capítulo 4 em diante. E essas coisas que são é o decorrido do capítulo 2 aqui, ó, que é ele explicando os 7 espíritos das igrejas. Os 7 anjos e os 7 espíritos das igrejas. Que até mesmo ele fala aqui, ó. Fala aqui no final. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 caixas de ouro. As 7 estrelas são 7 anjos, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 caixas que viste são as 7 igrejas. Então, a igreja não vai ser tirada pouco a pouco, cada um no tempo. Aí a igreja vai estar do Pentecoste, né, até o final. Até o arrebatamento. Não faz sentido ficar uma igreja um período, outro período, não. Se a gente decorrer o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que está falando sobre as igrejas, em todos eles ele fala assim, para todas elas ele fala, quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Então indica que enquanto a igreja estiver aqui, vai ter gente com essas características da igreja de Laodiceia, da igreja de Sardes, de Filadélfia, porque sempre vai existir esses tipos de crente, essas características nos crentes. Aquele que é frouxo, aquele que não se importa é o reino de Deus. Tem os que é mais moderado, cada um tem uma característica. É as características dos crentes. Isso aí até o final. E para todas elas, sempre tá falando aqui, ó. Sempre no finalzinho, ele sempre dá essa ênfase ao que tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Aí aqui, Pérgamo. Vamos lá pro final do Pérgamo. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3. Aqui, ó, de novo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Aqui no versículo 13. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui eu não peguei todas, mas todas elas têm essa exortação no final. O Espírito diz às igrejas. Aí eles vão aqui, eles usam essa parte aqui, ó. Depois dessas coisas, aí a gente vê aqui, ó. Depois dessas coisas eu olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz, que como de trombeta ouvirá falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Dessas. Você já viram aqui, ó. Depois destas, onde acontecer. É uma referência direta a isso aqui, ó. Escreve ao Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Depois destas, onde acontecer. Porque essas coisas que ele tem visto, escreve as que tem visto, as que são, as coisas que são até o final, até concluir aquele tempo. O anjo não vai se apagar, porque o anjo não vai se apagar, nem a igreja vai sumir por um período de tempo. Ela tem que ser até o final, até concluir o tempo da igreja. Então eles usam isso. Agora vamos voltar a 1 Coríntios 15, 52, que isso aqui, ó, indica a situação que a gente aponta direto para onde vai ser o Apocalipse. O arrebatamento, desculpa. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4. 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, para que nós, os que ficarmos vivos, à vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E essa parte aqui também eles usam para dizer que aquela voz que está no Apocalipse 4, a voz como de trombeta, é essa passagem aqui. É uma referência direta lá. Só que não. Porque a voz como de trombeta não é a voz de trombeta. E ali não tem dizendo que alguém ressuscitou. Mas que nem o versículo 16. Então, aonde é que a gente vê esses acontecimentos acontecer? No Apocalipse 11. E não no Apocalipse 4. Porque se a gente pega aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com ele, o Senhor. Com o Senhor. Pronto. Aqui está falando que vai ser a trombeta de Deus e os mortos que já dormem, né, ressuscitarão primeiro. Isso aqui não é uma oposição a essa passagem aqui, o mistério do Apocalipse, do Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 52. Não é. É um complemento. E aqui está falando ante a última trombeta. É aqui, no Apocalipse 11, a gente vê aqui, ó. Vou pegar ele todo. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Então as 2 oliveiras e os 2 castiçais, que estão diante de Deus da terra, e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm o poder de fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm o poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, lhes fará guerra e vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas têm atormentados os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu um grande temor sobre os que ouviram. Pronto, aqui. Não está falando lá, Tessalonicenses 4. Não está falando que os mortos ressuscitarão primeiro? Porque e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui, Apocalipse 11, essas 2 testemunhas tinham morrido com Cristo, certo? Porque era vindo de Deus, automaticamente eles estavam com Cristo. Eles foram ressuscitados. E aí a gente... Aqui, ó. Espírito divino da vinda de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés. E caiu um grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu. E lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos viram. Aqui, no versículo 12 de Apocalipse 11, é uma referência direta. Aqui, ó. Vamos continuar aqui para dar mais clareza. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E passado o 2º ai, e eis que o 3º logo virá, e o 7º anjo tocou a sua trombeta. Esse 7º anjo é o último anjo, é a última trombeta. A gente pega aqui do Apocalipse 8, que começa a decorrer sobre as trombetas. E esse foi um dos motivos também de eu ter saído de onde eu estava, de onde eu congregava. Porque eu expliquei isso. Porque aqui, ó, Apocalipse 8, versículo 2: e vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foi-lhe dadas 7 trombetas. As trombetas só podem ser de quem? De Deus. Não tem como ser trombeta de
de outra pessoa. Não é a trombeta de homem aqui, é a trombeta de Deus. Se está diante de Deus, foi lhe dada a trombeta, só pode ser de Deus. Não faz nenhum sentido a pessoa dizer que não é de Deus a trombeta. E lá no 1 Coríntios 15, fala a última trombeta. Então, já indicando que tinha trombetas antes. Porque se fosse só uma trombeta, igual ele fala no Apocalipse 4, não fazia sentido ele falar a última trombeta. Porque se é a última trombeta, porque outras trombetas já tocaram antes. E a gente pega aqui o versículo 8, o capítulo 8, 9, 10, é ele tocando as trombetas. Os anjos estão tocando a trombeta, anunciando que é a chegada do reino de Deus. Que vai iniciar, que o tempo já está concluindo. Aí eles chamam isso de grande tribulação. No Mateus 24, mostra que esse tempo é o tempo da tribulação, né? Que os poderes do céu vai ser abalado, cairão meteoros, cairão outras... Acontecerão muitas coisas, né? Nesse tempo. Então... Mas não quer dizer que o Senhor Jesus vai nos abandonar. E outra coisa, as pessoas esquecem que a gente já fomos arrebatados do reino das trevas para o reino da luz. O apóstolo Paulo não fala que quando que a gente foi arrebatado já do reino das trevas para o reino da luz e que não tem por precioso a vida dele? Se as coisas de Deus, se temos fé que vamos ser arrebatados, por que esse medo de passar por isso? Isso aqui, as coisas que vão acontecer, são coisas maravilhosas. São, além que nem, como diz lá em Lucas, né? Olhar para cima, porque a redenção está próxima. Então, é um motivo para se alegrar, porque ele está cumprindo exatamente aquilo que ele já tinha descrevido, que já tinha falado que ia acontecer. É motivo para se alegrar, não um motivo para desanimar. Mas enfim, vamos lá. Aí, eles usam também os irmãos que tem nessa Apocalipse, que creio que ela vai ser arrebatada na Apocalipse 4, eles usam também que não passará pela grande tribulação. Mas aonde começa a grande tribulação? Porque a grande tribulação é a ira. Eles até usam que não vai passar pela ira. Só que a gente não vê até o capítulo 11 as taças da ira. Porque a ira é uma coisa, já é juízo. Ali realmente a igreja não vai estar mesmo, mas até mesmo porque não fala que... Não falam que... Deixa eu ver aqui. Ó, não fala que a gente... Apocalipse 12. Não fala que a igreja vai ficar nos ares? Aonde você acha que está Satanás hoje? Nos ares. Eles são potestades nos ares. Né? Então, até o Apocalipse 11, os anjos estão tocando trombeta. E aí, alguns desses demônios que estão lá, eles vão caindo. E aí, quando a gente vai para o Apocalipse 12, aqui, ó, e vi um grande sinal no céu, e uma mulher vestida de sol, e tendo debaixo dos seus pés uma coroa de 12 estrelas, tal. Aí a mulher está grávida, e aqui começa. E vi outro sinal, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar a luz, para que, dando a ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu a luz ao filho do homem, que há de reger todas as nações, com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam, e o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Ou seja, aqui, ó, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui,
aqui é que começa realmente, nessa parte aqui que fala que Satanás será lançado na terra. Aqui é quando vai começar aquela implementação de que se você não aceitar a marca, você vai ser morto. E é daqui por diante. Até aqui, Satanás não tem sido expulso do céu. Então, o Senhor, na minha visão, ele expulsa os demônios, as potestades malignas que estão no céu, até mesmo porque esse lugar é o lugar onde a igreja e ele vai habitar, né? Onde a igreja vai ficar. Então, primeiro, ele expulsa esses que não são dignos de estar lá, e expulsa para a terra, e no capítulo 11, ele retira a igreja e expulsa o que não presta. Entendeu? Aí agora a gente vai. Quem ficar na terra depois que foi arrebatado, aí sim vai ser o tempo da ira, porque até mesmo após o Apocalipse 12 é que começa as iras, as taças da ira que vai sendo derramada. Mas até aqui não tem. Não tem. Até aqui não tem condenação, assim, de tipo grande destruição. As grandes destruições é na ira de Deus, quando ele começa a derramar as taças da ira. E a taça da ira. Deixa eu ver cá. Aqui, ó, no Apocalipse 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, aqui é que começa a taça da ira. Porque aqui é a grande destruição. A gente começa a ler aqui, a gente vê grande destruição, terço da terra, muita coisa grande mesmo. Mas até o Apocalipse 11, vai estar, não é as pragas de grande destruição. E fala, o apóstolo fala, ante a última trombeta. Então é indicando qual é a última trombeta? A 7ª trombeta. Porque, pode ver aqui, ó. Quando ele fala aqui, depois daqueles 3 dias, naquela mesma hora, no versículo 13, naquela mesma hora, houve um grande terremoto. Aqui, no 12. E ouviram uma grande voz do céu, ou seja, o alarido, que ele dizia, subi para aqui, e subiram ao céu e as nuvens, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto, tá? E aí e o anjo toca, e o 7º anjo toca a última trombeta. Porque aqui no Apocalipse 8 não fala que é 7 anjos, aqui, ó. E foram-lhes dadas 7 trombetas. Aqui, o 8, o 9 e o 10 é falando sobre as trombetas. E vai soltar, tocando as trombetas. A trombeta é sinal de aviso, não é sinal de destruição. É lógico que eles estão vendo no final, vai acontecer algumas coisas. Mas a igreja já tem as bênçãos espirituais de estar em Cristo Jesus. O pessoal quando estava no Egito, eles não passaram por aquelas pragas lá que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com ele, quem estava com Deus? Não aconteceu nada. Agora, com os que não tinham, aí sim foi pesado para eles. Até mesmo que tem um anjo desse aqui que tem uma passagem, se não me engano, no 9, aqui, ó. Que fala que o pessoal que tem escrito no céu, na testa, o nome de Deus não vai ser atingido. Mas os outros sim, que é a passagem lá que fala dos animais que parecem uns escorpião. Eles quando pica é igual a escorpião, o ardor. Deixa eu ver se eu encontro aqui pra gente ter melhor clareza. Aqui. E o 5º anjo trocou sua trombeta e foi-lhe dado uma chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo sob uma fumaça, com uma fumaça bem grande a fornalha, o poço escureceu o sol e o ar, e a fumaça vira o gafanhoto sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como poder
que tem o escorpião na terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma. Somente os homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. A igreja tem o Espírito Santo, tem o selo de Deus. Então, esse daí é um livramento. Esses daqui não vão tocar. Então a gente vai vendo que Deus vai cuidando dos que são dele, vão cuidando. E a igreja, ele não vai deixar a igreja. A gente como homem, a gente não deixaria a nossa esposa, a nossa amada, né, como inimigo. Não faz nem sentido a gente fazer isso. Mas então ele vai tirando, vai expulsando o inimigo que está lá em cima para a terra. E aí ele tira a igreja e joga a falsa igreja, o pessoal que não querem, esses sim serão deixados na terra com Satanás, que é o inimigo. Entendeu? E aí vai começar a ira, as taças da ira vai começar sobre esses, e não sobre a igreja. Essa é a minha interpretação. Eu perguntei aonde estava errado, ninguém soube me responder, ninguém falou assim para mim, não, você está errado nisso, não, e mostrando pontos aqui. Não, porque é bem claro aqui. Apocalipse, toda vez eu falo Apocalipse, mas é 1 Coríntios 15, 52. No momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 32. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. E aqui, a gente já vê que tem passado algumas coisas aqui, Essa abominação está lá em Daniel, né? Até faz uma referência aqui, Então, os que estiverem na Judéia, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora. Então, pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados naqueles dias. Os escolhidos, para mim, aqui é a igreja ainda. Somos escolhidos. Não fala que os anjos são separados, escolhidos? Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, se possível for enganar até os escolhidos. E eis que vos tenha predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, e eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, que é ele nas nuvens. Ele nas nuvens. E Apocalipse 11. E depois daqueles 3 dias e meio, vindo de Deus, entrou neles. E o Espírito de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés. Eles foram ressuscitados. E eles estavam mortos. E caiu um grande temor sobre os que ouviram isso. Né? E ouviram uma grande voz do céu. Ele dizia, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. Quando eles veem aqui, provavelmente eles vão ficar muito tristes, vão se lamentar muito, porque eles vão ver que eles vão ser lembrados que o Senhor já tinha falado isso, mas agora é tarde. Agora eles vão ter que aguentar a ira, né? A ira, o dragão, os falsos profetas, as bestas, tudo aqui, né? Aqui sim, a partir daqui é coisa pesada. É coisa de você não querer desejar nem para
o pior inimigo, né? Aqui provavelmente é uma coisa muito pesada. Aqui, ó, aí fala que ia passar do segundo ai e o terceiro ai logo virá. Ou seja, então, são 3 ai, a gente passará por 2. E aí o terceiro é aquela grande tribulação lá, aquela ira, as taças da ira são derramadas. Mas enfim, é isso. Aqui também, Tessalonicenses 1. Tessalonicenses 1. Aqui, ó. A esperar dos céus o Filho, o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira. A taça da ira está no Apocalipse 15. Não no início ali. Então, essa a minha visão onde eu chego com essa passagem é no Apocalipse 11. Até mesmo que, se começa a acontecer das coisas, o céu ser abalado, a lua escurecer, o sol, muitos que confiam nessa visão do Apocalipse 4 vão achar que foram deixados para trás. Vão desanimar, vão dizer, não, está acontecendo isso é o que já está escrito no Apocalipse 8, 9, 10, então a gente foi deixado para trás. Então a gente está condenado. E quem acreditar nisso vai se entristecer e vai acabar sendo levado pelo engano, né? Então a gente tem que botar à prova mesmo os que estão falando, que falam da parte do Senhor. Eu sugiro mesmo que vocês façam isso, comigo, com qualquer um. Isso é o nosso dever principal. Ver se aquilo está batendo, ver se aquilo faz sentido, para não ser levado por mais interpretação, que a gente sabe, né? Não sabe quem vem. Acredito que a gente tem. Não tem igreja lá como o pessoal fala, né? Em Atos 2, 37, a partir de 37, fala como era a igreja no começo. Não existe igreja daquele jeito, aquela união. Inclusive, hoje a gente vê muita gente falando e desejando muito dinheiro, né? Pessoas que falam de Deus aí e só quer dinheiro. Sendo que quando a gente lê outros contextos, outros livros, principalmente livros sobre história econômica e história política, e lê o Apocalipse mesmo. Não está falando que grandes e pequenos terão que aceitar a marca da besta? Se quiser comprar e vender, tem que aceitar essa marca. As pessoas, muitos dizem que acreditam que esse é o tempo final. Por que querer enriquecer nesse tempo? Enriquecer com dinheiro? Um dinheiro mentiroso, né? Dinheiro que é falado através de a única coisa que tem nesse dinheiro é a palavra do político. Um político que a gente vê lá no Apocalipse 17, e terão 10 reis, e esses 10 reis terão 80, ou seja, o desejo de entregar o seu poder a Satanás, para corromper, né? E a gente vê isso na política mesmo, política bem podre, bem suja. Tem outros livros também que falam, somente economia e política, porque essas duas armas, desde sempre, foram usadas contra os cristãos, contra o povo de Deus. Sempre foi assim. O Moisés foi morto por quê? Foi morto não. Foi perseguido, que mataram um monte de criança por causa de política, né? O Senhor Jesus também, né, passou pela mesma situação de ser perseguido por causa de política. A igreja foi perseguida, e muitos eram crucificados, né? Assim, perseguidos e mortos por causa por causa da fé. Então isso você amar a Deus, é você se livrar desse medo de morrer. Porque, como ele mesmo falou, o homem só pode matar o nosso corpo. O nosso corpo é onde está o nosso pecado. Então a gente busca isso como defender a nossa carne, mas é exatamente ela que, os desejos, a concupiscência dela, que não nos afasta de Deus. É como se fosse um paradoxo, né? A gente ama aquilo que nos afasta. A gente quer defender aquilo que nos afasta, não defender a verdade. Mas tem uns livros aí muito bons, eu acho que eu já falei aqui no canal,
sobre a política, principalmente Trajeto de Esperança, 101, do Joey Plumber. Também tem o Democracia, Deus que Falhou, tem o God of Money. São livros excelentes, eles vêm trazendo como foi subvertido os Estados Unidos para a gente chegar até aqui hoje. Né? Então, é loucura você achar que o espiritual não é importante. A partir da verdade que a gente encontra no mundo espiritual, e a gente consegue caminhar na luz aqui nesse mundo. Porque se a gente criar uma ilusão na nossa cabeça, achar que esse mundo vai ser bom, buscar riqueza nesse mundo, buscar uma riqueza que é baseada na falácia, na palavra de um político que é mentiroso. Então, qual o sentido de a gente querer ficar rico num lugar desse? Sendo que o próprio Senhor já... Toda vez que a gente começa a pregar e falar a verdade, sempre acontece vários empecilhos, várias grandes coisas que é para nos destruir e nos afligir na miséria, né? Na miséria desse mundo, na miséria financeira mesmo. Eles usam isso para nos atingir com a política, com um monte de lei sem noção, e com a política para nos destruir como sociedade. Tem a visão que o que aconteceu nos anos 90 aqui no Brasil, né? O cara deu um golpe, roubou a poupança de todo mundo. Aquilo ali foi só foi alguém que queria o dinheiro logo. Hoje os políticos, eles nos roubam pouquinho a pouquinho com a inflação, imprimindo dinheiro, e o nosso valor como de moeda vai desvalorizando, se acabando até a gente não viver na miséria mesmo. Entendeu? Então é loucura a gente querer buscar riquezas nesse mundo, sendo que é um mundo de mentira. Quando a gente começa a buscar uma mentira, automaticamente a gente não vai ser enganado. Quem quer buscar glória, dinheiro nesse mundo, que é o que traz vida boa, não vai estar baseado na verdade. Quem é o cara que consegue enriquecer, manter uma grande riqueza aumentando hoje em dia, sem ter conchavo, nem nada com político? Ninguém, né? Eles já fazem isso de propósito, para nos destruir mesmo. Então, esse é o pensamento que eu queria falar e fazer, né, hoje. Até o próximo vídeo. E fiquem todos com o Senhor Jesus e busquem a verdade. Busquem a verdade, porque a partir dela, né, é o reino de Deus. Quem buscar o reino de Deus terá... O resto de tudo será acrescentado. Não adianta nada correr na mentira. É melhor engatinhar na verdade. Então, por esse vídeo é só.